Olá, minha gente, eu sou Ivo Costa, da TV Genial. Estou aqui neste momento, aqui na Arena de Cro, aqui na Penha, para falar do amor obscuro. O que será o amor obscuro? Estamos aguardando aqui nesse momento o produtor, escritor Vanderlei Queiroz, também junto com o ator Jonas Pires. Hoje vamos falar um pouco sobre essa estreia, sobre essa elaboração desse filme aqui carioca. Amor obscuro, envolvido a drama, ação, suspense. Vamos aguardar os nossos amigos. Cadê os nossos amigos? Os nossos amigos chegando aqui na Arena de Cro, ok? Olha só, rapaz, não demorou muito. Vanderlei Queiroz, escritor, produtor, elaborador dessa ideia maravilhosa aí do amor obscuro. E o nosso ator Lino, ator Lino, mais Jonas Pires, ator dessa estreia. Vamos lá conversar um pouquinho sobre o amor obscuro. Vamos conhecer um pouco mais dessa drama, dessa ação, dessa envolvência toda. Aí, ó, esse é o cinegrafista Michel Costa da TV Genial. Esse aqui é o nosso amigo Jonas Pires, ator. Nosso querido, ilustre Vanderlei Queiroz, escritor, produtor, cineasta também? Digamos que início de carreira, pode ser que sim. Pessoal, eles estão com a máscara tipo cachumba, porque estamos mantendo o distanciamento, estamos num lugar aberto, ok? Todos eles estão vacinados contra a Covid e contra a raiva, né? Também. Já que eu não sei nada do que eu vou falar. Poliomielite. Tudo. Vamos lá então? Estamos na Arena de Cro, aqui na Penha. Arena de Cro, um recanto cultural popular. Todos os brasileiros que deveriam conhecer. Vamos conhecer um pouco sobre o amor obscuro, com Vanderlei Queiroz. Então, prazer enorme estar aqui, Ivo. Prazer enorme. Prazer também, Jonas Pires, ter aceitado também o teu convite aí para estar vindo te prestigiar, né? E também nos prestigiar para poder fazer a divulgação do nosso trabalho, do Amor Obscuro. A gente está aí já há 1 ano e 2 meses aproximadamente gravando, né? Regravando e gravando de novo e regravando. E finalmente chegamos aí ao fim das gravações, finalmente, falta só um adendo, né Jonas? Vai ser na praia que a gente vai fazer. Contamos hoje com a presença, né, ilustre e muito importante, que foi a do nosso grande amigo Bira Soares. Bira Soares. Que é o nosso diretor. Esse é o cara. Da USR Filmes, junto com Marcos Vini, Jesse Siqueira, que tem uma equipe de produção técnica muito boa e abraçou a causa do filme, né? Passamos aí por uns tropeços aí no meio do caminho, aí eles abraçaram e estão aí colocando o filme para finalizar. E Amor Obscuro pretende ser uma obra, né, que a gente não está assim galgando sucesso, né, mas acreditamos muito que Amor Obscuro seja um clássico, tá? Um clássico do cinema carioca, um clássico do cinema brasileiro, quiçá em outros locais, porque a gente tem uma proposta muito bacana para apresentar pro público, muito mesmo, né, João? O que você acha aí do... Bom, primeiramente eu quero agradecer de coração Bira Soares, né, pelo convite, Vanderlei Queiroz, por ter confiado no meu trabalho, ter feito esse convite, né, de estar protagonizando o filme dele, que é uma responsabilidade muito grande, né? Nesse momento de pandemia, um momento tão complicado, que a gente tem que se dedicar ao personagem, à construção, pensar, sabe, decorar texto. Então, eu só tenho que agradecer. E assim... chegou a água aí, ó. Chegou a água? Nossa. E assim, o que acontece? Na verdade, esse filme já está sendo gravado desde o dia 15 de agosto do ano passado. Isso. 2020. Tá. Então, ou seja, teve 2 formatos, né, do filme. O primeiro não foi concluído, né, e aí tivemos que fazer a regravação de novo, né? Isso.
do Amor Obscuro, né? Com outros atores, elencos, enfim, assim sucessivamente. E essa história é engraçada porque no primeiro formato eu fui para fazer participação, lembra? Sim, você não foi o Linus, você praticamente fez o Tino, fez o Santo. Ou seja, eu fui subindo de escada. Ele passou pela freira? Ele quase foi a freira. Quase. Por pouco Não, foi a quase, freira. quase. Então, o que acontece? Eu recebi esse convite até então só para fazer uma participação, né? Sim. Na execução da vereadora. E aí eu fiz o Tino. O Tino. Né? O Tino, isso aí. Que hoje virou Tina. Enfim, né? Uma outra atriz maravilhosa, né? Que tá como Tina no filme, nessa nova versão. Né? E aí depois, o que acontece? Né? Eu tive que voltar para regravar a cena de novo, só que como Santo. Olha que doideira. Porque o ator que estava fazendo o Santo, ele saiu por motivo particular, sim. enfim, e aí ele chegou e ligou para mim, eu com toda a humildade do mundo, eu falei, eu tô dentro. Ah, mas você se importa de mudar o personagem? Tu fazia o Tino e agora foi o Santo, não foi? Foi. O que tu falou para mim? Pô, cara, eu fiquei muito feliz, cara, você ter assumido. Eu falei, cara, você realmente não vai se importar de tocar o personagem, né? Ou seja, você não tem esse incômodo, não. Ele de boa, não. Eu assumo de boa, falo tem que fazer aí, até porque teve uma troca também na direção anterior, teve uma troca no roteiro, lá na forma como eles iam trabalhar o roteiro. Isso. O diretor fez uma salada lá que acabou que tirou a fala do Santo, botou pro Tino. Aí depois teve que estruturar tudo. E como é que é desencarnar um ser e encarnar em outro ser? Não, aí eu comecei a ficar perdido. O que você pensa? Comecei como Tino, depois fui Santo, que de Santo não tem nada, na verdade. E hoje, né, hoje eu estou com uma felicidade muito grande de estar protagonizando o filme do cara. Ou seja, né, o personagem principal, que é o Linus. E aí aconteceu outro problema pessoal, particular também, né? Enfim, momento de pandemia, mais uma vez, então acabou que não foi realizado algumas cenas das gravações anteriores, né? Da primeira versão. Sim. E aí eles fizeram o convite para que eu pudesse aceitar o trabalho como Linus. Entendi. Qual foi a maior dificuldade, assim, perante não só vocês atuando, quanto para os outros atores? Então, não só de decorar o texto, mas também ter que trazer a interpretação daquele texto para a tela. Na verdade, o que foi o seguinte, tá? E tocou um assunto importante que eu tocar aqui, que é interessante. O Amor Obscuro tem muita história, cara. É um filme que viveu uma história muito punk, muito atropelada. Primeiro porque nós não tivemos incentivo nenhum, né? Amigos e pessoas físicas e pequenas empresas que ajudaram. Então foi assim, algo que a gente ia gravar uma cena, o custo era X, aí eu abri uma campanha, o pessoal ia lá e ajudava, cada um com um dinheirinho lá, um centavinho aqui, um centavinho ali, aí fazíamos acontecer aquela cena, depois a gente ia fazendo outra cena. Chegou o momento do filme que houve um problema grave, assim, em termos da própria condução do filme, que acabou que tínhamos que regravar o filme todo de novo. Essa foi a grande dificuldade, inclusive para o próprio elenco. Mas o que eu achei mais bonito e mais bacana foi que, ao convidar ele para assumir, né, o protagonismo do filme, ele aceitou o desafio, né, com muita humildade. Ele quis sempre, o Jonas sempre quis mostrar o melhor para poder protagonizar o filme no personagem Linus. E isso me mostrou assim, que a equipe estava unida com toda a dificuldade que a gente passou, e a equipe estava fechada, porque todo mundo comprou a ideia de refilmar. Isso que eu achei mais bacana, todo mundo falou, não, é para refilmar? Vamos refilmar tudo. E foi tudo, porque o Bira chegou nesse momento, porque antes era um outro diretor, a coisa não foi, a coisa quase que afundou, foi problemático demais. E o Bira, ele assumiu, ele falou, não, cara, vamos fazer. E aí veio o Bira, esse cara foi um dos elementos muito importantes, ele com o Marcos Vini, que junto com o Bira falou, não, Bira, a gente tem que pegar, porque o trabalho é bacana, é bonito. E eu já estava assim, desesperado, porque eu estava vendo o trabalho indo pro ralo, e eles abraçaram e a coisa aconteceu. E aí, mesmo com toda a dificuldade, fizemos um toque de caixa. Parece que levamos 1 ano e pouco para filmar tudo que a gente filmou até agora, e em 2 meses e meio gravamos tudo. Gravamos tudo. Então,
o elenco todo comprou o papel, como você falou. Como é que foi essa coisa de trazer o personagem? Eles já estavam batendo o personagem e apuraram mais ainda, a coisa ainda ficou ainda mais bonita, então. Entendeu? A coisa ficou mais bem bonita. mais maduro, né? Maduro e outra coisa, né? Deus sabe o que faz. Na hora certa, no momento tudo tem a certo. sua hora. Não era para ser na primeira versão, entendi. né? E hoje nós temos a segunda versão. Sim. O projeto está aí, a obra tá feita. Dia 13 de novembro, né? A estreia. A estreia aqui, justamente aqui. Nosso teatro. Aqui né? na Arena de Cro, na Arena Penha. de Cro. Arena de Cro. E o que acontece? Então é interessante a gente pontuar essas situações, né, que aconteceu dentro do projeto, porque é os bastidores, né? Porque você vê na televisão algo bonito, algo que chame a atenção, mas tipo assim, muita gente não sabe o que acontece por trás. A dificuldade, sabe? O esforço da galera. E eu confesso, quando eu recebi o convite para ser o protagonista, eu pensei, que é uma responsabilidade muito grande. Né? E eu que trabalho na área da segurança, trabalho dia sim, um dia não, 12 por 36. Né? E aí eu tenho que trabalhar plantão 12 horas, aí depois tem que estar descansando no dia seguinte, às vezes eu perco o dia, né? Vou ter que resolver alguma coisa, resolver outra coisa e tal, enfim. Só que eu tenho um texto para poder trabalhar ali, para resolver, tenho que me doar ao personagem, né? Porque existe a diferença de você interpretar um texto e você viver o personagem. E o Bira Soares sempre falou isso para mim. Nunca interprete um texto, e sim, viva o personagem. E a responsabilidade é muito grande, eu estou levando a história do cara na televisão. Sabe? Então eu tinha que me doar, porque eles estavam confiando em mim, sabe? E é isso. Porque o Amor Obscuro, ele é um filme que ele conta, né, a trajetória de consciência de um assassino, que é o Linus. Então assim, você tem um assassino que é o Linus, e que eu conto toda a história existencial desse personagem a partir de uma trama que ele vive por estar imerso no mundo do crime. E ele encontra uma freira, cega, jovem, mas madura espiritualmente. Então, o encontro dos dois vai marcar exatamente o ponto de discussão de uma obra que eu escrevi há uns anos atrás, chamada O Grito da Alma no Abismo da Carne, que é um livro poético, né, que narra o conto da história da busca da alma pelo propósito da sua existência. Então, uma obra de cunho e inspiração existencialista. Então eu vou trazer, a partir do Grito da Alma e do Abismo da Carne, eu concebi esse filme, onde eu pego na figura do Linus, né, a personalidade de um homem que tem a natureza humana, a sua natureza humana, que é experimentada e existencialmente transferida para o mundo criminoso, e quando ele tem um encontro com essa freira, ele transfere para ela um amor carnal, enquanto ela joga para ele um amor espiritual. Então esse amor obscuro é esse encontro entre o humano, né, com a própria consciência. E aí eu gero essa discussão existencialista a partir do seguinte: é o quanto que a vida, a nossa vida, né, ela é detida por aspectos cada vez mais profundos da busca do nosso próprio propósito. Então o homem, ele vive muitas das vezes a vida que ele percebe que ele vive, mas muitas das vezes ele não consegue entender que isso é construído por ele mesmo. Então essa é a discussão do Linus. Então como ele vai sair desse inferno? Como é que ele vai sentir o amor espiritual dessa freira? Como é que essa freira, enxergando o verdadeiro humano dentro desse personagem, ela busca resgatá-lo, mas isso é uma coisa que depende dele. E aí o filme no final vai mostrar exatamente que tipo de elemento que vai inspirar o próprio protagonista a buscar a saída para esse labirinto que ele se enfiou. Então assim, cara, esse personagem para ser construído foi uma coisa assim, muito importante a partir da humildade do Jonas, porque o tempo todo ele me ligava para poder estudar o personagem, para saber como é que o texto estava sendo percebido. Aí depois ele me falava que ligava para o Bira, para o nosso diretor, e o Bira também dava as instruções para ele. E eu vendo que, cara, ia dar muito bom por causa da postura desse cara aqui. Porque o ator tem que ser isso, o ator ele tem que ser o cara que ele empresta ao corpo dele
para a construção da vida desse personagem que está ali. E uma coisa que o Jonas fez muito. E o trabalho ficou magnífico, né, com o Linus na pele do Jonas, por causa dessa dedicação que ele teve esse tempo todo e tentar construir esse amálgama, né, que é o personagem dentro dessa obra, né, a partir dessa sensibilidade pelas ferramentas do ator, que é a emoção, o sentimento e o corpo. E o Jonas foi bem dirigido pelo Bira, né, e a coisa realmente, cara, tá magnífico. Tá magnífico. Praticamente assim, na hora que nós vamos assistir na estreia, é 1h e pouca de filme. Mas você imagine, né, a pessoa que não tem ideia da elaboração toda, de você caçar os talentos, você procurar fazer os testes para saber se aquela pessoa realmente vai conseguir incorporar aquele personagem, se vai se adequar àquele personagem. Até porque eu não tive laboratório. Né? A gente não teve laboratório. Não teve. Não teve mesmo, não. A gente não teve, então a gente teve que se virar nos 30. Até porque quando fizeram a proposta para mim, e eu trabalhando também, né, eu tive que, assim, me adaptar. Né? Eu tinha que chegar do trabalho, enfim, às vezes eu estava cansado, meter a cara no texto, sabe? Desenvolver o personagem. É uma coisa interessante, às vezes eu usava até a minha mãe. Tu me falou. Aí a minha mãe, meu filho, tu tá maluco? O que foi? Vai, mano. Eu olhava pra ela assim, porque o Linus, ele é sereno, ele é calmo, calculista, Frio, frio, sombrio. Imagina tua mãe vendo ele. Aí eu, do nada, eu olhava assim pra minha mãe. Eu ficava um tempão assim. Aí ela, meu filho, eu tô com medo. Calma, mãe, é só um laboratório. Então meu laboratório foi minha mãe, sabe? E a sua mãe pensando que você tá desmiolado, né? Porque assim, porque eu tava gravando, eu já tava gravando, né? Já desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Assim, nas minhas folgas, o personagem dentro de casa. Mas a minha mãe não sabia que eu estava gravando. Não é Covid não, é água engasgada aqui, cara. Minha mãe não sabia, entendeu? Até porque seria uma surpresa, queria, né, enfim, fazer assim, para ela, né, tá protagonizando um projeto, enfim. Então é isso, mas foi muito interessante. O meu laboratório foi isso. Claro que ele me deu um toque. O Bira Soares, nossa, extraordinário, me deu um toque também, porque ele sabe que ele já trabalhou comigo. Sabe? Ele sabe que se fosse por mim de fazer um personagem Linus, talvez seria bem extravagante. Um exemplo. Mas eu teria que entender que aquele personagem ali não é extravagante. Porque na vida real eu não sou o Linus. Apesar de eu ter a postura do Linus, mas eu não sou ele. Ele sabe. Eu sou bem escaralhado. Entendeu? Então assim, meu laboratório foi esse. Você não dividiu esse laboratório com os colegas de trabalho, não? Muito, né, na verdade. Não, assim, questão de... Às vezes até na questão assim, no momento de vai tomar um café, de comer alguma coisa, de lembrar alguma parte do texto ali que às vezes não entra na cabeça. Tem coisa que às vezes a gente lê e não consegue entrar na nossa cabeça. Não, ele pode falar da minha preparação de elenco em set de gravação. Vou deixar ele falar essa parte. O bacana do Jonas é o seguinte, ele é um cara esforçado demais, né? Ele pega o texto, ele quer reproduzir exatamente o texto. Às vezes ele ficava me ligando, às vezes de noite, não sei o quê, porque eu sou muito fiel ao texto. Eu falei, cara, relaxa, né? Desde que você esteja no contexto, tá bom demais. Mas ele é o cara realmente que ele quer seguir aquilo ali, uma dinâmica bem séria e bem pragmática mesmo, né? E quando ele fez o Tino, ele fez o Santo, o engraçado é que é completamente diferente, né? Então ele consegue trabalhar bem isso. O Linus, ele tem uma carga muito pesada na construção da personagem. Então o que eu percebi foi que ele conseguiu transferir completamente a forma de desenvolver o personagem quando ele estava fazendo o Tino, né? E depois ele fez o Santo, que são os dois personagens, né, que vão coadjuvar com o próprio Linus, que estava com outro ator na época,
dentro de um carro, que é um argumento que acontece no carro, aguardando, né, a vítima para ser assassinada. Eles têm um diálogo no carro. Então ele interpretou tanto um quanto o outro em momentos diferentes da filmagem, né, como eu estava falando antes. Então ele conseguia transferir para um e para outro de uma maneira orgânica, que ele realmente queria traduzir o texto da forma mais realista que o personagem criava. Então é uma coisa muito bacana nele por causa disso, porque o laboratório ele veio construindo a partir da medida que ele veio galgando novos personagens dentro do próprio roteiro. Então ele, quando estava como Linus, eu senti que estava bem confortável, porque ele, como Linus, dentro da cena, né, que estavam os personagens que ele tinha atuado anteriormente, ele conhecia os personagens que estavam ali. Também. Então isso já deu um baque muito forte para ele entender mais a dinâmica, né? Foi um negócio muito legal. Trabalhar com ele foi muito bom, né? Ele evoluiu muito dentro de todo o roteiro. E uma coisa interessante é o seguinte: por que não teve laboratório que ele contou? Por falhas que nós tivemos no início do filme, né? O filme ficou no momento no limbo. O filme ficou sem diretor. Porque eu sou roteirista, eu não sou diretor. Eu não sou cinegrafista, né? Eu sou roteirista, abracei a causa em termos da produção, porque eu fui produzir o filme, praticamente levantar recurso, abrir frente em set de filmagem para poder filmar o filme, agregar os atores, correr atrás de alimentação do pessoal. Isso tudo eu fiz. Mas eu não sou diretor. E o filme ficou sem diretor. Tinha um diretor que não era o diretor naquele momento, ele não estava dirigindo nada, então a gente ficou perdido completamente. Por isso teve que filmar várias e várias vezes, não teve laboratório, não teve preparação de elenco, não teve nada. Então foi uma experiência muito grande pra gente, porque todos nós que estávamos acreditando no projeto, continuamos abraçando o projeto, né? Não desistimos porque vimos que o projeto era algo realmente muito importante de ser realizado, mesmo com todos os trancos e barrancos. Então, ainda sem laboratório, todos os atores e atrizes que hoje finalizaram o filme conosco desempenharam um trabalho fabuloso. Érica Marria, né, Babi Lamara, que fez a vereadora, né, Babi, poxa, cara, a Marli, que fez a Tina, né, o Emerson, Azor, cara, eu vou pecar aqui se não falamos de todo mundo, porque praticamente todos os personagens estão ali, mas André Santos, todos cumpriram com dignidade o papel, mesmo sem laboratório, sem nada. Ficou uma coisa maravilhosa. Ficou maravilhoso. Isso é bom, que já serve até como uma boa experiência para o próximo passo. Exatamente. Lauro foi magnífico. O Lauro, Deus do céu, foi muito bacana, né? Vocês sentiram dificuldade assim, de juntar alguns, por exemplo, temos que fazer aquela cena, vamos ter que fazer o teste. Tinha que fazer o ensaio. Não tivemos o teste. Não teve foi casting. Assim na hora. Não teve casting. Ligou a câmera. Não teve casting. Texto decorado, vamos jogar pra frente. Pode falar. Porque assim, ele é o roteirista e ator, né? Ele também faz a participação dele no filme. Só que o Bira, ele é enjoado. Ele é chato. E muito chato, mas no bom sentido. Né? Ele vai gravar a cena, ele vai dirigir a cena. Se ele não gostar, simples assim, volta. Pode ser 10, 15, 20, 30, e você pode fazer a cara feia que você quiser. Por quê? Ele se garante no que ele está fazendo em termos de edição, em termos de direção, né? Ele também foi um preparador de elenco na hora precisa ali, né? Tem coisas que tá no filme que nem ele imaginou na cabeça dele, quando ele escreveu o roteiro. Por exemplo, uma entrada, né? Não, peraí, não, vou pegar aquela parte ali, vou fechar aqui, enfim. Que às vezes ele nem imaginava que poderia ter no filme. E isso foi criado pelo Bira. Então, assim, em termos do que o senhor perguntou aí, do laboratório do pessoal, ensaio, da galera, enfim, tal. O Bira, ele simplesmente vai na hora, se ele gostar, gostou, se ele não gostar, enfim, vai ter que voltar, repetir a cena. Era assim. O básico do ator é ele chegar em cena, pelo menos com o texto estudado. Pelo menos isso.
Mas ele sempre falou, eu não quero que interprete, eu quero que viva o personagem. Porque senão, ó, para a gravação, acabou. Vai tomar uma água, vai tomar um café, depois volta. Porque senão vai ficar só você praticamente lendo e reproduzindo, igual um gravador. Exatamente. Play, grava, rec, play, Exatamente. rec, play. Exatamente. E essa coisa que o João falou, que foi importante, foi uma coisa que eu percebi muito. Porque assim, houve um momento do filme que eu não tinha saída. Eu olhei pra frente e falei, isso não vai dar certo. Porque eu não tinha nem quem editar o filme. Começamos filmando, tinha material filmado e não tinha ninguém para editar. Então eu estava correndo atrás de editor, alguém para editar, e não tinha ninguém para editar. As pessoas que apareciam eu percebia que não eram pessoas de confiança, então eu dispensava, não queria ficar com aquela pessoa. E eu fiquei num labirinto muito grande. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E eu tinha pessoas que estavam acreditando no filme, que colocaram dinheiro para poder bancar as custas do filme naquelas gravações. Eu tinha horas de gravação pronta, do roteiro, tinha uma equipe confiando no trabalho, e eu, naquela liderança, falei, cara, e agora? Para onde eu vou? Aí, eu tinha, há uns meses atrás assistido, né, um filme que estava na internet chamado Poder da Força, que eu acompanhei, era uma série que estava lá, Poder da Força, na internet, canal Saracutaco, da OSR Filmes. Não, mas vale a pena lembrar que ele foi retirado do ar. Vale a pena lembrar que foi retirado do ar, mas vai ser refeito um longa dele. Vai ser refeito um longa. E eu acompanhando aquilo daí, falei, cara, que trabalho bacana desse cara. Pô, que edição maneira, que direção foda. Eu falei, porra, eu tenho que falar com esse cara. E aí eu fucei com ele lá no Facebook, eu adicionei no Facebook, fiquei batendo papo com ele, pô, cara, um dia vamos trabalhar junto com o nome Vanderlei Queiroz. E ele sabia do Amor Obscuro porque parte do elenco do Poder da Força estava no Amor Obscuro, porque havia um indivíduo em comum, de amizade, que veio trazendo todo mundo para o início do projeto Amor Obscuro, que eu não conhecia ninguém até então. E aí eu fiz amizade com o Bira pelo Messenger. Mas nós não conversávamos, nunca tínhamos sentado para falar nem nada. E depois ele saiu do Facebook lá, ele ficou depois só com a página e tal, a gente perdeu um pouco de contato. Eu falei, cara, a minha esperança é alguém competente para isso daí. Aí eu consegui o telefone do Bira e liguei para ele. Eu falei, Bira, você edita o filme para mim? Era só para editar. Você edita o filme? Pô, traz o material que eu vou dar uma olhada. E nisso, eu publiquei no grupo que eu estaria fazendo contato com o Bira. Ele, Marcos Vini, né, que faz o motorista da vereadora no Amor Obscuro, faz o Guto. Eles começaram então a conversar com o Bira. Falei, pô, o trabalho é maneiro, o cara é sério, o roteiro é bom, pô, vamos dar força pro cara, né? Eu tava na mão, né? Porque praticamente o filme não tinha como finalizar, não tinha editor, não tinha nada. Aí o Bira me retornou e falou, cara, vamos lá, vem aí, a gente vai conversar. Aí eu fui lá em São Gonçalo, na casa dele, levei o material, ele viu o material filmado, e ele foi muito franco comigo, falou, cara, o que você tem aqui não tá legal, né? Isso não tá legal. Eu digo a você que a gente vai ter que refilmar tudo. Né? Que foi na primeira versão. Isso, na primeira versão. Primeira versão. Ainda não estava nas mãos do Bira como está hoje. Ele estava conversando com o Bira ainda, para o Bira pegar. Aí o Bira falou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que pegar a direção disso aí, eu vou fazer uma refilmagem de novo. Aí eu falei com ele, cara, tem que refilmar? Vamos refilmar. E ele falou, me dá respaldo para isso? Me dá liberdade para isso? E foi dado. E ele conversou com você. O que ele falou? Se você quiser, eu já tenho uns atores. E você falou, pô, tô perdido. Tô perdido, Bira. O Bira pegou e falou, deixa comigo. Puxa o Jonas para fazer o Linus. Não foi isso? Vai, você dá continuidade. Esse momento foi crucial, porque assim, balançou a equipe, desculpa. Alguns elementos do grupo saíram, né? Exatamente foi esse o grande problema que teve dentro da questão do Amor Obscuro, saíram. E eu fiquei praticamente
sem pé, né, para poder dar condução. O Bira então sugeriu o seguinte, cara, então eu vou ter que pegar a direção do filme para fazer isso daí. Eu falei, cara, eu te dou todo o respaldo, a direção é tua, você faz a direção do filme, e se tiver que correr atrás de incentivo, eu corro atrás de incentivo de novo, falo com os apoiadores, eu peço mais apoio. Só que eu não podia explicar tudo para poder também não balançar a situação. Eu estava continuando pedindo apoio, o pessoal apoiando, mantendo o ritmo. Eu fiz o cronograma de novo de filmagem e falei, cara, te dou todo o respaldo. Abri frente de filmagem de novo, consegui os apoiadores de novo. Aí ficou entre duas pessoas para poder pegar o protagonista. Ou eu fazia um casting, cheguei até a pegar 2 nomes de fora para fazer um casting. E aí tinha internamente o nome dele e o nome do Lauro Rodrigues. O Lauro também estava... E aí o meu voto do Bira foi unânime na escolha dele. Né? Não porque o Lauro não faria bem, mas porque todo o perfil do personagem, toda a estrutura do personagem, cabe perfeitamente com o biotipo dele e com a forma como eu também estava visualizando o Ninos. E cara, casou perfeitamente. Então, quando o Bira pegou para adiante, né, a direção passou a existir, coisa que não tinha no filme. E uma outra coisa, uma outra dinâmica também que foi importante para a construção do filme foi que a direção do Bira foi toda focada em cima da forma como ele edita. Como ele falou. Então ele já vai visualizando a cena dentro da maneira como ele vai fazer a edição. Então isso casou perfeitamente a construção do que estava sendo filmado com aquilo que já estava visualizando para editar. E o filme já foi sendo filmado e editado, filmado e editado, filmado e editado. Então isso deu uma velocidade muito grande para a gente já chegar ao final do filme como está hoje. Então é essa estrutura que faltava antes, que não tínhamos, né? E que praticamente não deu sequência. Mas a equipe, ela não deixou o barco cair. A equipe estava conosco. Então eu dei a sustentabilidade ao Bira, o Bira pegou, comprou a ideia, abraçou a causa, fez a direção e a equipe não se balançou, a equipe continuou firme, entendeu? Então assim, quem saiu do projeto realmente não quis pegar a vibe da coisa, e quem realmente comprou por amor. Então isso fez o filme realmente chegar onde chegou, entendeu? E isso aí foi um diferencial muito grande, né? Posso pedir então uma coisa? Pode. Posso pedir então para todos nós possamos aplaudir todo o elenco e todos aqueles que realmente fizeram um somatório para esta obra acontecer? Com certeza. Palmas para você e palmas para todos. Todos vocês, Lauro Rodrigues, André todo o Santos. elenco, André Santos, Lauro, não esquece do Lauro. Lauro, todos vocês. Toda a equipe do Amor Obscuro foi magnífica, ficaram conosco até o final, e todos os apoiadores, cara, mesmo eles estavam sentindo que tinha uma coisa errada, né? Porque já tinha para terminar as últimas cenas e começamos a gravar de novo, mesmo assim continuaram contribuindo, nos ajudando. Empresas que compraram alguns materiais pra gente, restaurantes que cederam alimentação, galera que pagou alimentação às vezes, enfim, para todos eles, muito obrigado. E lembrando a vocês que 13 de novembro, justamente aqui nesse local, Arena de Cro, Amor Obscuro. Não percam. Tá? Tamo junto e misturado. Assista o nosso podcast. E muito obrigado, Ivo. Aí a TV Genial agora. TV Genial, com 2 L's, hein? Filho do Ivo, que tá aí, dos bastidores. Michel Costa. Michel, bacana. Cinegrafista, editor, produtor, cantor e dançarino. Pô, então vai estar com a gente um dia aí no novo trabalho. Dança que é uma beleza esse garoto. E aguardem que já tem um curta-metragem, que a gente já está preparando, linha mestra, que já está aí em andamento para a gente construir. E também... Ano que vem, Justiça Insana. Justiça Insana. Esse é do Bira Soares. Bira Soares. É bom. Bacana? Isso aí, hein? Beleza, galera. Quanto o Vanderlei bateu nessa mesa aqui, coitado da mesa, hein? Ele falava e batia. Por isso que eu mandei ele bater pau. Valeu, galera. Vamos aguardar aqui a estreia na Arena de Cro aqui na Penha. Uma coisa importante, ingresso será... Ingresso será 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo que iremos estar doando para as crianças carentes da Rocinha.
é na contrapartida a igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, que nos cedeu, muito obrigado à paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Nova Rocinha, que nos cedeu o espaço para a gente poder gravar as cenas do mosteiro, beleza? Do convento. Valeu, galera! Valeu!